Boa tarde, seja bem-vindo ao canal Pensamento Elevado. Estamos realizando a leitura do livro Abraço de Pai João, que foi psicografado pelo médium Vanderlei Oliveira e pelo espírito do próprio Pai João. No capítulo 5, que nós terminamos na última leitura, nós falamos sobre doenças que continuam na vida espiritual. No caso, o tratamento estava acontecendo com a paciente Hannah, que tinha desencarnado, porém não sabia que tinha passado por essa situação. Ela acreditava-se ainda encarnada. Foram aplicados vários sedativos a ela, porém ela recebeu a notícia, apesar de com impacto, ela não teve uma reação agressiva, uma reação de desespero. Ela ficou impactada, não sabia, achava que estava viva ainda. Quem deu a notícia foi a sua tia, que tinha desencarnado, que acolheu muito, abraçou, tratou ela com muito carinho. E aí ela fez várias perguntas, estava sentindo um vazio muito grande, que era fruto da carência alimentada ao longo de tempos, em que ela buscou, como a gente sabe, preencher com outro relacionamento, né? Fugindo lá da obrigação em família. E aí a Carminha pergunta para o Pai João, né? Nossa, nós já desencarnamos tantas vezes aí ao longo do tempo, por que a gente não se lembra? E ele fala que a matéria, ela impõe um obstáculo ao esquecimento, né? E, automaticamente o fato da gente estar na matéria, a gente esquece que a nossa condição espiritual, fazendo que a gente esquece que é espírito. E aí por isso a gente fica tão perturbado e confuso. Tanto é que ele fala que alguns veem os parentes desencarnados e acham que estão vivos, mesmo estando lá no plano espiritual, vendo os que morreram, ainda se acham vivos. E aí ele falou um pouquinho sobre a Hannah, que o sentimento de culpa vai ampliar bastante esse estado depressivo dela, que ela vai precisar de acompanhamento, e que a vida continua exatamente do jeito que a gente deixa aqui, quando está encarnado, com os mesmos problemas a vencer, tanto físico, quanto mental, quanto espiritual, o que for. E que muitos espíritas acreditam que deve viver uma vida de sofrimento, porque aí acaba o sofrimento, está livre, tendo só esse pensamento assim, puro, né? Eu estou sofrendo, logo, quando eu morrer, estou livre do sofrimento. E não é bem assim, que a gente não deve buscar o sofrimento, porque isso não é o correto. A gente não veio aqui para isso. Então, nisso ele vai falar do quê? Da questão do karma, que muitas pessoas entendem. Todo mundo tem um exemplo de alguém que já falou assim, eu estou com fulano ou com ciclana por causa do karma, e vive uma vida infeliz, um relacionamento conturbado que gera infelicidade para toda a família. Será que Deus, sendo justo, é isso que ele quer? É isso que ele espera? É isso que ele programou para a gente? Então não é assim. Esse entendimento está equivocado. O que a gente precisa entender, que o Pai João fala muito, é que o karma é uma oportunidade de vencer as dificuldades e as dores e os sofrimentos. Que a gente vai trabalhar para superar isso, para ter uma emoção mais equilibrada, para aprender a conviver com a pessoa. Pode ser uma prova do passado? Pode ser. Mas o que? É fruto de comportamentos, no caso da Hannah, de muito e muito tempo no egoísmo, né? Que criou aquele casulo que a gente falou num dos áudios aí. Uma conchinha lá dentro. E esse vazio é fruto disso, do que ela não nutriu para si mesma e que agora ela vai ter que resolver. Não tem outro jeito. Então, esse quadro depressivo dela tende a se agravar muito. E qual que é a solução isso? Um novo comportamento. Buscar novas formas de dar sentido e significado a si mesmo. Isso é muito importante porque dor é aprendizado e lição. Dor não é estagnar numa situação. Nós precisamos muito estar refletindo sobre isso, porque às vezes a gente fica assim, eu estou sofrendo, então eu já estou quitando meu passado, eu já estou passando por isso. Isso não é, Deus não quer o sofrimento dos seus filhos, Ele quer que você aprenda com essa lição. Se você não está aprendendo nada, não está mudando nada do seu sentimento, então não está valendo de nada essa dor. Interesse no mal não é a proposta de Jesus. A proposta de Jesus
é um reino de alegria e felicidade nas nossas vidas. A reencarnação é uma oportunidade de vencer as suas provas e sair com um aprendizado. Então, agora nós vamos dar sequência, né? Começando aqui o capítulo 6, a força terapêutica da matéria física. A perguntinha do Livro dos Espíritos. O espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de ter? Ou seja, a gente se lembra das vidas passadas? Todo o seu passado se lhe desdobra à vista, quais a um viajor os trechos do caminho que percorreu. Mas, como já dissemos, não se recorda, de modo absoluto, de todos seus atos. Lembra-se destes conformemente à influência que tiveram na criação de seu estado atual. Quanto às primeiras existências, que se podem considerar como a infância do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. O Livro dos Espíritos, questão 308. Ou seja, né? A gente não lembra detalhes, né, dessas vidas. A gente vê aqui a influência disso no nosso dia a dia. Certas tendências, certas características, certas coisas que a gente tem como conduta nos mostram algumas situações que possivelmente nós vivenciamos. Continuando a leitura. Quando Carminha se preparava para mais perguntas, percebemos que já era hora de nos deslocarmos para a nova atividade da noite. Já eram 19 horas e dentro de meia hora tínhamos de chegar à sessão mediúnica na Casa da Fraternidade, no centro espírita no bairro Floresta, posto de socorro avançado de nossas atividades, existente no mundo físico, bem próximo à região geográfica do Parque Municipal, onde se situa no astral a Casa da Piedade. A Casa da Fraternidade não somente era um ponto de apoio extraordinário para nossas tarefas extrafísicas, mas também se constituía em rica fonte de oportunidades para milhares de encarnados e desencarnados desamparados, atendendo aos imperativos da caridade cristã. Ali, semanalmente, eram realizadas reuniões públicas, onde se tinha contato com a dor humana e suas angústias. Espíritos do nosso plano orientavam e enxugavam as lágrimas de quem ainda fazia sua caminhada na escola terrena, dentro da matéria física e também na vida espiritual. Essa casa de amor realizava uma das mais elementares e ricas iniciativas em favor do bem e da luz: permitir aos homens o contato direto com os céus. Médiuns bem treinados e orientados nas obras básicas do Espiritismo e com o sentimento trabalhado nas linhas da mensagem de Jesus, ofereciam para a incorporação e diálogos instrutivos, diretos ao povo. Havia uma energia que se derramava sobre aquela tarefa que vinha do mais alto. Francisco de Assis, o tutor de vários grupos com a mesma proposta daquela casa, inspirava todas as iniciativas de desprendimento e auxílio daquele núcleo de trabalho. Carminha e mais alguns trabalhadores nos acompanharam. Faltavam mais de 40 minutos para os portões da casa se abrirem, no mundo físico, e dar início às tarefas, e já havia uma multidão se aglomerando em ambos os planos da vida, na porta da casa. Na matéria física, os passeios e parte da rua estavam tomados por gente faminta de apoio e orientação. Muitos encarnados ali presentes já tinham sido atendidos, ou ainda seriam no plano espiritual das nossas atividades na Casa da Piedade. Havia uma ponte construída para ligar as frentes de serviço das duas casas, com uma perfeita sinergia. E essa ponte não era imaginária, era real, uma construção feita no astral para facilitar o deslocamento entre ambas com segurança. Seria por ela que passariam os nossos pacientes internos naquela noite, para receber socorro especializado, com dosagens ajustadas de ectoplasma dos médiuns na Casa Fraternidade.